Então, dando sequência aí à atividade 1.4, agora a gente vai inserir a base de CAD no Revit para a gente poder fazer o terreno. Então, nós vamos fazer isso duas vezes, de dois modos diferentes. Na planta de implantação, nós vamos inserir o terreno como se ele fosse plano, né, ignorando um pouco a diferença das cotas de nível, das curvas de nível. E depois a gente vai inserir ele de novo numa vista 3D, aí sim ele vai vir tridimensional para a gente poder fazer o terreno. Então a gente precisa dele na planta em duas dimensões, porque fica mais fácil da gente posicionar, alinhar o terreno de acordo com uma edificação que a gente já tem. Então vamos lá, vou mostrar isso na prática aqui. Ó. Então eu vou inserir. Eu tenho duas formas de inserir um arquivo de CAD no Revit. Eu posso fazer um vínculo. Então, se eu fizer um vínculo de CAD, ele vai manter uma referência ao arquivo original que está lá. Né? Qualquer modificação que eu fizer isso aqui e salvar, depois eu vou chegar lá no Revit, ele vai me pedir, né? Vai me dar a alternativa de atualizar aquele arquivo. Topografia, isso não acontece muitas vezes não, mas é uma opção. Isso aqui também carrega menos o arquivo fica mais leve porque ele não está importando de fato todas as informações que estão lá no CAD, ele está só fazendo uma referência, ele está visualizando o que está num outro arquivo. E aqui eu vou importar mesmo, então todas as linhas que tem lá desenhadas no CAD vão fazer parte do meu modelo aqui. Para nós aqui agora, meio que tanto faz. Eu vou importar o CAD. Então, vou importar o CAD. Está aqui já o meu arquivo. Ó. Vocês vão localizar aí no computador de vocês o caminho do arquivo. Selecionar aqui a topografia. E aí aqui, ó, eu estou inserindo essa planta na planta de situação, na planta de implantação. E eu não preciso desse arquivo de CAD em todas as plantas aqui, não tem necessidade. Então eu vou marcar esse quadrinho aqui, ó, eu vou inserir isso apenas na vista atual. Aí aqui tem algumas configurações, que é bom a gente checar. Né? Ele vai preservar as cores do CAD originais, ou vai inverter, fazer os negativos das cores, ou vai trazer tudo preto e branco. Alguns ajustes que ele oferece aí de possibilidades. Eu posso escolher quais os layers, né, quais as camadas que aqui se eu puser especificar, ele vai, na hora que eu der o abrir aqui, ele vai abrir uma janela e me perguntar quais os layers que eu quero importar. Né, eu vou importar todos, indistintamente. Aqui a configuração da unidade, então eu tenho que dizer para ele que ele pode autodetectar, ou eu posso dizer para ele que o meu arquivo do CAD original está desenhado em centímetros. De fato, esse arquivo de CAD está em centímetros. Então, vou pôr aqui o que eu sei, né? Eu vou definir isso aqui. Isso aqui eu acho que é o mais importante, porque se eu errar a unidade de importação aqui, o terreno vai vir de um tamanho incompatível com o projeto. E aqui o posicionamento. Essas duas são as mais importantes. Ó. O posicionamento, eu gosto de vir com esse sempre manual centro. Porque dependendo, se eu puser esses automático aqui, centro para centro, ele vai pegar o centro do arquivo do CAD, vai alinhar com o centro do arquivo do Revit. E dependendo de como foi feito o arquivo, ele vai para um lugar que você não vai achar o arquivo lá dentro. Enfim. Então eu gosto de pôr nesse manual centro. Então, ele vai centralizar um ponto de inserção central do arquivo do CAD e eu vou clicar no ponto que eu quero inserir. Então, ó, acho que ele vai dar um preview aqui. Está carregando. Então, ó, aqui, tá vendo? Ele pegou o ponto de inserção, onde está o meu cursor, é um ponto central do desenho.
eu vou posicionar isso aqui, ó, o mais próximo possível. A casinha está ali, ó, tem umas linhas cinzas que são a casinha, está ali. Então aqui eu posicionei o terreno. Isso aqui, ó, é um terreno 2D. Eu não enxergo esse arquivo de CAD aqui, ó, não tem nada aqui numa vista 3D. Ele está só bidimensional aqui. Eu posso pegar esse terreno, aí ele tem duas opções aqui, ó. Eu posso deixar ele em segundo plano ou trazer ele para um primeiro plano. E aí eu vou enxergar isso aqui, ó. O efeito vai ser mais isso aqui, ó. Segundo plano, o modelo do Revit vai ficar por cima. Se ele estiver em primeiro plano, eu vou enxergar tudo. Então aqui, ó, vocês estão vendo que a casa, a posição que a gente começou a modelar a casa está diferente da posição do arquivo de CAD, né, da topografia. Então eu vou girar a topografia. Eu não vou girar o meu modelo, senão pode dar vários problemas aí. Então eu vou girar. Eu quero fazer essa linha vertical aqui, ó, vou usar uma delas como referência. Então essa linha vertical do perímetro da casa eu quero alinhar com essa daqui, ó. Então primeiro eu vou girar. Aí a ferramenta de giro, né, eu vou ter que definir aqui o local, ó, o centro de rotação. Então eu marquei aqui, cliquei nesse botão local, acho que com a barra de espaço ele também dá essa opção. E aí eu vou pegar aqui, ó, a referência de uma linha. Aí ele vai me pedir a direção, então eu defini aqui o centro de rotação. Agora eu vou definir a minha referência original do alinhamento e o meu alinhamento final. Vou botar isso aqui na vertical para cima. Ele trava a direção vertical aí, ó. Então façam isso ser bem vertical. Então agora eu girei toda a topografia aqui. Vou só posicionar mais próximo possível. Vocês vão ver que tem uma pequena diferença. Mas aqui eu consigo posicionar, ó. Midpoint com midpoint. O desenho do CAD está um pouquinho menor do que o que a gente fez aí. Tudo bem, não tem problema não. Então, beleza. Aqui eu posicionei o terreno certinho. Agora eu vou inserir de novo o terreno, só que no 3D. Salvar, então eu vou alternar aqui para a vista 3D e vou fazer a mesma coisa. Vou importar o CAD. Eu acho que isso aqui não tem mais muito efeito, isso é apenas vista atual, porque eu estou inserindo elementos tridimensionais, eles vão aparecer em todas as vistas. Então aqui, ó, selecionei de novo o arquivo, a mesma coisa aqui em centímetros, aparece uma nova informação aqui, ó, essa é importante. Eu vou colocar esse terreno no nível 0. O arquivo de CAD que eu fiz aqui, ó, se a gente for ver, vou pegar aqui, por exemplo, a linha da curva de nível da cota 75. Se a gente for ver as propriedades dela, ele está definido com a elevação 75. Esse 7500 é em relação ao 0 do CAD. O 0 do CAD vai ser o meu nível 0 aqui, ó. Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem o nível 0 e deixarem ele lá quietinho, né? Não mexerem, não fazerem nada no nível 0 e criar outros níveis para edificação em si. Então, eu vou colocar isso no nível 0. E aí vou abrir, vou posicionar aí da melhor maneira possível. Então, ó, eu tenho um terreno que é tridimensional. Ah, eu vou ter uma coisinha aqui. Não sei como é que está o de vocês, acho que o de vocês já está correto. Mas o meu, ó, a minha casa está voando porque essa versão aqui que eu fiz, o meu nível do pavimento está no 100. Eu já tinha pedido para vocês para colocar no 79. Se porventura alguém não tiver com essa cota aqui, ó, eu tinha falado para pôr no 79, já prevendo que seria uma cota legal de implantação aqui, ó, para casa.
né? Essa aqui é a curva 79, a chegada é aqui, então usei isso aqui como referência. Na verdade, eu vou ter que fazer, podemos fazer um ajuste disso também depois. Então, eu vou mover aqui, ó, os níveis e a janela apenas. Então, estou selecionando níveis e vistas. Vistas, que ele está chamando aqui, é essa janela retangular. E aí, vou mover isso aqui para baixo. 21 metros para chegar lá do 100 no 79. Então, ó, observem. Deu algum problema lá com o meu portão, depois eu vejo. Observem que ele chegou tudo mais perto aqui agora. Ah, é porque eu esqueci esse nível aqui, ó. Esse aqui também tem que vir 79 para baixo. Isso aqui também tem que mover 79 para baixo. O de vocês já deve estar mais ou menos correto aí. 79 não. 21. Então, movi aqui 21 metros para baixo para ficar tudo na posição correta aqui. Ok. Então aqui, ó, agora já temos a casa, né? Já dá até para ter uma ideia do terreno. Ó. Agora ele está fora do lugar. Se eu voltar aqui na planta de implantação, ó, se eu puser uma vista superior no próprio 3D, a gente vai ver que ele está na mesma posição original, diferente da posição da casa. Então aqui, ó, eu vou na planta de implantação, e agora eu tenho duas sobrepostas aí, ó. Então eu vou pegar esse 3D, vou mover ele para o lado aqui só para ficar mais fácil de enxergar. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá com o outro. Vou girar, definir aqui o centro de rotação e girar com o mesmo, para ele ficar na mesma posição. Vertical para cima. E aí isso daqui eu vou mover, fazer coincidir com o ponto lá do CAD, tá? A linha com o DWG, ó. A linha extrema aqui. Então eu estou ajustando a posição do terreno que eu vou usar para fazer a topografia. Aí tem uma opção, aí vai um parêntese também. A gente está fazendo... Normalmente a gente... Não é uma regra absoluta não, mas é um padrão. A gente começou a modelar a casa na posição que as plantas estavam definidas, né? A planta, o desenho das plantas estava nessa posição. Normalmente, a gente faz a entrada principal, o acesso principal que está aqui, ó, a gente faz isso para baixo. Não é uma regra absoluta, mas é uma coisa que pode acontecer. Então, eu posso ajustar isso no Revit. Posso fazer isso sem interferir em nada no que já foi modelado. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou escolher aqui uma vista em planta, pegar aqui a planta de implantação, e eu posso girar o norte do projeto, que seria a posição do desenho na tela. Eu posso girar o norte verdadeiro, que aí é o efeito, o norte real por efeito de sombra, né, e posição do sol. E tem como girar também a viewport, né, se eu quiser uma vista com uma orientação diferente do norte do projeto. Então, vamos uma coisa de cada vez. Vou fazer aqui o norte do projeto. Eu vou pegar a planta de implantação. Vocês vão ver que tem uma propriedade aqui, ó. Essa planta de implantação está orientada, a orientação dela é pelo norte do projeto. Então, para eu girar o norte do projeto, eu tenho que ter uma planta que está orientada pelo norte do projeto. Ok. Então, vou lá em gerenciar. E aí tem aqui, ó, localização do projeto.
Vamos definir agora parâmetros de localização. Começar rotacionando o norte do projeto. E aí, ó, eu posso, né, girar isso 90 graus num sentido, no outro 180, ou posso pegar um alinhamento de uma linha, de uma vista qualquer do projeto. Se eu usar essa opção aqui, ó, só como exemplo, tá? Não vai ser conveniente isso não. Posso pegar e alinhar de acordo com, sei lá, com a linha aqui da topografia. Se eu quiser fazer isso ficar de acordo com a planta de implantação. Ó. Aí ficou de cabeça para baixo. Ok. E aí eu poderia vir aqui e girar de novo, agora 180 graus. Ok. Então, ó, a minha casinha está aqui, né, os elementos que eu já modelei estão só rotacionados na tela. E aqui eu fiz o desenho ficar de acordo com a implantação. A planta de situação, por exemplo, é interessante que ela fique assim, né? Aí eu tenho uma referência. Enfim, pode ser em qualquer posição também. Mas vamos fazer ao contrário aqui, ó. Vamos fazer com referência ao desenho mesmo. Então, vou pegar aqui, alinhar pela linha o plano selecionado e vou pegar uma das paredes aqui, ó, do projeto. E aí ele vai girar. Então, agora eu tenho o acesso na parte de baixo. Isso vai mudar para todos. Né? A planta do térreo também aqui, pavimento inferior. Todas as vistas agora estão giradas com essa orientação. Então, isso é por uma conveniência mesmo, né, de desenho. Se eu quiser, por exemplo, né, pegar a planta de cobertura, na hora de encaixar na prancha lá, eu vou, sei lá, quero fazer ela numa... Ou a situação, né? Vamos pegar a planta de situação, eu quero que ela fique numa posição diferente. Então, eu vou ligar a janela, e aí eu vou girar a janela. Vou pegar e rotacionar. Vou marcar aqui o local, ó, definir um novo centro para pegar uma referência aqui. E aí eu vou girar, eu estou girando a janela. Então eu vou pegar aqui uma direção vertical, que é a da janela, e vou botar na direção do projeto. E aí ele vai girar o desenho. Então quando eu giro a janela, eu estou girando apenas essa vista aqui, ó. As outras continuam com a orientação original. Ok? Por fim, agora vamos girar o norte verdadeiro. Então, para girar o norte verdadeiro, será que eu já consigo aqui? Acho que eu consigo. Ah, ele já deixa aqui, ó, norte verdadeiro, eu acho que ele não vai deixar. Ó, a vista precisa ser orientada para o norte verdadeiro, somente em vistas de planta. Né? Então, eu tenho que mudar a propriedade da vista aqui, ó, vou pegar a planta de implantação, e vou pôr a orientação dela aqui, ó, pelo norte verdadeiro. Então agora ele está orientado pelo norte verdadeiro. E aí eu vou girar a outra planta aqui, ó, uma outra planta qualquer, continua com a mesma orientação, porque essa aqui está orientada pelo norte do projeto. A implantação agora está pelo norte verdadeiro. Aí eu posso ir lá em gerenciar, localização, rotacionar o norte verdadeiro. Então aqui, ó, vou definir de novo. Ele põe essa bolinha num lugar aleatório, então a gente sempre tem que definir o local. Pode ser aqui ou com a tecla de espaço. Ele vai achar aqui, ó. Então vou usar a referência do norte que eu tinha indicado. Vou pegar um endpoint aqui, ó, um ponto final do eixo da linha do norte. E vou girar agora o norte. Eu sempre me confundo com isso. É isso aqui, ó. Vou trazer o norte para cá. Isso. Agora, o norte do projeto está alinhado com o norte da topografia.
eu posso voltar isso aqui para a implantação. Ó. Posso voltar a implantação para o norte do projeto. Ele vai girar meu desenho. E aí eu posso observar isso aqui no 3D. Na vista 3D, ó, vocês vão observar a própria rodelinha aqui. Ó. Se eu puser na orientação correta, vocês vão ver que tem aqui ó, a vista superior. Então a setinha de cima é o norte do projeto. E o norte verdadeiro está aqui. Ó. Então ele ficou girado, alinhado aqui, ó, de acordo com o norte da rodelinha do mouse aqui. Aí para visualizar isso no 3D, né, por enquanto só para a gente ver e visualizar, entender isso, vamos ligar aqui o Sol. Ó. A gente pode ativar o caminho da trajetória solar. Eu vou precisar definir a localização também. E aí ele me mostra aqui ó, a trajetória. Se eu pegar o Sol, clicar e arrastar, ó, ele me mostra a trajetória do ano inteiro. E aí eu posso posicionar o Sol aí, ó. Qualquer horário do ano. É uma espécie de carta solar que tem aí. A projeção é um pouco diferente da carta solar que vocês já devem ter visto. Aí a localização, vamos definir a localização. Aqui a gente pode ligar o Sol. Tem umas outras configurações aqui que depois eu vejo com vocês quando a gente for fazer a parte de apresentação. E a gente pode ligar a sombra também. Ó. Então a sombra ele vai definir de acordo com a posição do Sol, tá vendo? Eu mudo o Sol de posição, ele muda a sombra. Acompanhe aí. A localização, última coisa. Então está lá no menu gerenciar também, no mesmo grupinho de ferramentas, ó, que eu consigo procurar o nome da rua. A rua é... Rua, ficou meio truncado o texto aí, é Rua Timbuaçu. Timbuaçu. Então eu vou lá no Revit e vou procurar aqui, ó. Localizar. Aí é igual procurar no Google Maps. Rua Timbuaçu. É no Rio de Janeiro. Eu vou dar uma pista aqui da cidade para ver. Aí ele vai pesquisar e vai me levar lá para o terreno. Ver se dá para crescer isso aqui. Então, ó. Estou lá no terreno, na rua Timbuaçu. Ok, aqui mesmo, está ótimo. É importante definir a localização, principalmente por conta da trajetória solar, né, que vai variar de acordo com a latitude. Então, eu defino a localização, agora eu tenho a trajetória solar correta aqui para essa latitude, posso mudar isso aqui. Então, quis só mostrar isso para a gente contextualizar, né, esses parâmetros de girar o desenho, girar a vista, girar norte verdadeiro, norte do projeto, e o efeito da localização e da posição do Sol. Vamos desligar isso aqui por enquanto, que ele vai incomodar, a gente não precisa por enquanto, não precisa da sombra também, podemos deixar isso desligado nesse momento. Então, é isso. Agora vamos comer. No próximo a gente começa a fazer o terreno mesmo.